Olá, pessoal, bom dia a todos que estão entrando. Vou dar um minutinho para dar tempo de todo mundo conectar a câmera, o áudio, deixar todo mundo da sala de espera entrar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos com o pessoal ainda entrando na sala de espera. Vou só dar mais uns 2 minutinhos para a gente começar oficialmente. Quase todos. Legal, acho que foram todos. E aí, o pessoal que for entrando ainda, a gente já tem o webinar iniciado. Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Muito obrigada pela inscrição de todos vocês no nosso webinar em parceria com a nossa empresa associada Messer Gases. Muito obrigada também à Messer por essa iniciativa super legal que eles estão fazendo em conjunto com a gente. O meu nome é Lorena Alonso, eu faço parte da equipe de relacionamento aqui da Câmara Brasil-Alemanha. E, enfim, muito obrigada por essa iniciativa em parceria e para todos que se inscreveram e estão aqui conosco nessa manhã de quinta-feira. Antes da gente dar início ao nosso evento, eu gostaria só de apresentar duas pessoas. Então, vou apresentar o Fernando Paraíso, que é um dos responsáveis pelo nosso Departamento de Inovação e Sustentabilidade aqui da HK, que vai falar um pouquinho sobre algumas das nossas iniciativas para a gente dar início aí ao nosso evento. E logo depois dele, também o Cláudio Santana, que é o Head de Inovação da Messer, que também vai apresentar um overview da atuação na empresa no setor. Então, a gente vai começar com a fala dos dois e depois a gente também já vai ter a abertura do nosso mediador de hoje, que é o Carlos Kifuri, Head de Aplicações da Messer. Então, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Estamos aqui, tomara que seja um ótimo evento para todos. Fê, passo a palavra para você. Obrigado, Lorena. Bom dia a todos e todas. Muito feliz de estar aqui com vocês para contar um pouquinho da nossa agenda. Como a Lorena disse, eu me chamo Fernando, faço parte aqui do time de inovação e sustentabilidade da HK. Temos uma agenda cheia em relação à parte de eventos, quando a gente pega o tema inovação e sustentabilidade. Eu quis aproveitar a oportunidade também para contar um pouquinho da nossa agenda aí na parte de hidrogênio verde e hidrogênio de baixo carbono. Eu vou compartilhar minha tela, mas desde já também quero agradecer ao nosso associado responsável aqui pelo evento de hoje, o pessoal da Messer Gases, super parceiro nosso em várias iniciativas, e vou ser muito breve para a gente realmente aproveitar esse tempo para o conteúdo do pessoal da Messer, realmente algo bem prático na parte de inovação no setor de gases. E só passando rapidamente, Departamento de Inovação e Sustentabilidade, uma área bem recente na Câmara, uma área que completa aí 12 anos de existência e sempre buscando trabalhar essa convergência, né, entre o tema de inovação e sustentabilidade, tendo esse olhar sendo a inovação uma alavanca para a gente alcançar esse objetivo final, que é a sustentabilidade. É, Quando a gente entra na parte de gases, a Câmara tem trabalhado nos últimos anos bastante com o tema de hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono. Aqui só duas iniciativas que foram realizadas nos últimos anos. O Hydrogen Dialogue, um evento aí que a gente faz em parceria com o pessoal da Nuremberg Messe, para trazer a visão, né, como é que está sendo trabalhado o tema do hidrogênio verde, o hidrogênio de baixo carbono. E uma outra iniciativa que a gente fez aí nos últimos 2 anos com um programa de inovação para startups, então acelerar startups com soluções para hidrogênio verde. Esse projeto aí feito dentro da iniciativa H2 Brasil e teve uma repercussão também muito legal no quesito da gente conseguir avançar o TRL das inovações dessas startups também. Passando rapidinho, né? Como é que está a nossa agenda aí de eventos quando a gente pensa nessa temática do hidrogênio em si? Tem bastante coisa para rolar até o final do ano. Esse mês a gente tem dois eventos planejados. Um que é o H2V Connect, que vai ser um matchmaking temático e regional. Então, esse primeiro vai tratar sobre o tema de SAF e mobilidade. Então, a gente vai fazer um evento lá no espaço da Unicamp, em Campinas.
E também a gente vai ter no dia 27 um webinar para falar sobre a estratégia da Alemanha na parte de hidrogênio e também anunciar nossa imersão de tecnologias ligadas a hidrogênio que vai acontecer lá na Alemanha. Além disso, a gente tem outros eventos planejados, tem mais algumas edições do H2V Connect, onde a gente vai falar sobre aço verde lá em Minas Gerais, agronegócio em Curitiba, oportunidades de financiamento para projetos aqui em São Paulo, e os outros grandes destaques aí também a quarta edição do Hydrogen Dialogue em outubro e a nossa imersão em dezembro. Então, bastante coisa para rolar. Eu vou compartilhar o link aqui no chat também para quem tiver interesse. Mas é isso, só mostrar que a gente está bem ativo nesse tema e com associados trazendo conteúdos bem relevantes. Então, sem estender mais, eu quero passar a bola então para o Cláudio, da Messer Gases, e agradecer e desejar um ótimo evento a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Fê. Cláudio, acho que seu microfone só está desligado, que a gente não escuta ainda. Bom, bom Agora dia a sim. todos. Acho que essa parte toda de hidrogênio verde que a Câmara está fazendo é sensacional. Acho que inovação sem sustentabilidade não tem mínimo sentido, né? Assim como produtividade sem sustentabilidade não tem mínimo sentido. Então, acho que faz todo sentido do mundo inovação e sustentabilidade estarem andando lado a lado. Eu trouxe aqui, vou falar um minuto mesmo, eu trouxe uma frase do Mário Sérgio Cortella, acho que muitos de vocês conhecem ele, né? Eu acho muito legal isso, né? Que o mundo está mudando, mas a novidade não é que o mundo esteja mudando, porque o mundo sempre mudou. A diferença é a velocidade que o mundo está mudando. E a velocidade está cada vez maior, né? E o exemplo que eu sempre trago agora é o do metaverso, né? Facebook mudou o nome da metaverso, e, não sei se vocês se lembram, em 2022, e no início de 23 já não, já a vibe agora já era inteligência artificial. Então, a inovação nem chegou a acontecer, já mudou de rumo. Então, é por isso que, com essa velocidade toda, as empresas precisam ficar cada vez mais inovadoras, precisam realmente pensar diferente. Nosso mercado industrial, que é um mercado tipicamente tradicional, né, a gente precisa começar a pensar diferente. A gente precisa começar a pensar nessa cultura de inovação, pensar que o erro é possível, desde que a gente erre rápido e conserte rápido, e pensar de como a gente consegue, com os players que a gente tem no mercado, fazer coisas totalmente diferentes do que a gente faz hoje. Não é só sobre tecnologia, é sobre como fazer coisas novas, às vezes até com o que a gente já tem. Tá? Eu tenho certeza que agora, com vocês vão ver aqui da Messi, vocês vão ter ideias incríveis, incríveis mesmo de verdade, porque nosso pessoal é sensacional. Vocês vão ver que eles são dedicadíssimos, eles realmente acreditam naquilo que fazem, fazem com amor e fazem para fazer diferente para vocês. 7 anos seguidos aí como uma das empresas mais inovadoras pelo valor econômico, e não é à toa, é porque as pessoas aqui fazem diferença. Que foi? Está com você aí, eu tenho certeza que vai ser sensacional, porque sempre é. Obrigado aí, Fernando, obrigado, Lorena, aí, por esse espaço que vocês estão dando para a gente, tá bom? Obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Kifuri. Eu vou ser o mediador da nossa live aqui hoje. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente traz de inovação, de aplicações nesse mundo de gases industriais, né? Isso, na verdade, se expande, como vocês vão poder observar, em todos os segmentos, tanto industrial quanto medicinal. Então, vai ser bem interessante aí, né? Agradecer a HK, até o último webinar que eu fiz foi relacionado a hidrogênio verde. Sempre são webinars, lives ou eventos muito, muito interessantes sobre hidrogênio verde. Então, agradecer aí por toda a parceria da HK. Agradecer a introdução aí do Cláudio. Antes de iniciar, eu tenho 2 recados importantes. Fiquem conosco até o final. A gente vai sortear no final do evento 3 kits, 3 brindes muito, muito especiais. Eu espero também que os apresentadores façam parte desse hall aí para a gente também ser sorteado, porque são kits muito legais. Então, fiquem conosco até o final. E as perguntas a gente vai responder ao final também. Enviem no chat aqui, no Q&A, no link aqui embaixo. O que a gente não puder responder, a gente entra em contato depois e responde as perguntas, tá? Iniciando um pouquinho falando sobre a Messer,
A Messer é a maior empresa de capital fechado do mundo no setor de gases industriais, mais de 5.000 colaboradores, 90 unidades de produção. Nós estamos presentes aí em diversos países do globo. Somos uma empresa centenária com matriz na Alemanha, né? Hoje a gente faz parte de um hub Américas, então Canadá, Chile, Estados Unidos, Colômbia. Então nós fazemos parte desse hub aí, mas temos unidades e plantas em diversas localidades aí do mundo. No Brasil, a gente está mais ou menos dividido nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste, um pouquinho no Centro-Oeste, com plantas, com centrais de enchimentos de cilindros. Temos mais de 500 a 600 funcionários diretos, mais de 1.000 funcionários terceirizados aí trabalhando conosco na Messer Gases, né? E o nosso objetivo nada mais é do que trazer soluções em tecnologia e inovação para os nossos clientes. Então, vocês vão perceber aqui nos mais diversos segmentos de alimentos, de química, de metalurgia, de metal mecânica, solda e corte. Nós estamos presentes aí, medicinal também, parte de gases especiais. Então, a gente vai contar um pouquinho, a gente trouxe especialistas, engenheiros de aplicações para falar um pouquinho sobre cada segmento, das soluções e da inovação que a gente oferta para esses mercados. Então, espero aí que todos aproveitem, tá? Bom, iniciando a nossa live em si, ontem foi Dia dos Namorados. Espero que vocês tenham passado ótimos momentos aí com os cônjuges, namorados, namoradas, e com certeza tinha alguma comida envolvida ou alguma bebida envolvida, né? E onde que gases industriais entram na nossa vida, que a gente nem sabe, presente aí nas mesas de todo mundo, nos restaurantes, e a gente não faz ideia que tem um gás lá presente, tem um nitrogênio, tem um oxigênio, tem um CO2 envolvido lá para conservação ou para aumento de produtividade, enfim, aonde que os gases entram nesse segmento de alimentos e bebidas, né? Então, eu vou trazer a Mariane Alves. Mari, bom dia. Se você pudesse apresentar quem que é a Mariane e falar um pouquinho aí sobre os gases presentes na vida das pessoas, principalmente no segmento de alimentos e bebidas, por favor. Bom dia, Kfouri. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Mariane Alves, eu sou engenheira de alimentos. Aqui na Messer eu sou especialista de aplicações de gases em alimentos e bebidas. E com certeza todo mundo está perguntando onde é que usa gases em alimentos e bebidas. Eu também fiz essa pergunta a mim quando eu entrei na Messer, e eu recebo essa pergunta de muitos colegas engenheiros de alimentos que também não conhecem, porque são tecnologias muito inovadoras, né? Então, hoje a gente tem uma série de processos que você pode utilizar gases para melhorar a qualidade do seu alimento, para melhorar o seu processo, a sua produtividade, né? Então, eu vou vir aqui falar algumas, a gente tem muitas ainda, né? Então, a gente está aí à disposição para depois falar mais com vocês. Mas eu vou falar aqui as principais que a gente trabalha hoje aqui na Messer, né? E nosso carro-chefe, começando, é o congelamento, resfriamento criogênico, né? Então, o que é criogenia? Muita gente já conhece, mas talvez da área medicinal. Mas criogenia você nada mais que são tecnologias que usam temperaturas muito baixas no processo, né? Então, aqui na Messer, a gente consegue utilizar a criogenia para congelamento de alimentos, né? São congelamentos muito rápidos e que vão melhorar tanto a qualidade do alimento quanto a sua capacidade de produção, tá? Então, hoje, como que funciona isso, né, na prática? A gente tem gases que, na forma líquida, eles apresentam temperaturas muito baixas. Então, a gente se utiliza dessa temperatura muito baixa para fazer esse processo de retirada de calor dos alimentos, né? Então, hoje, o nitrogênio líquido, por exemplo, ele se apresenta a menos 196 graus Celsius, é muito baixo. E o CO2 líquido a menos 78. Então, a gente tem aí duas ferramentas para utilizar nos nossos processos, né? Hoje, você pode congelar qualquer tipo de alimento com criogenia, e todos eles, eu garanto para vocês que vão ter uma qualidade muito superior, né? Então, é muito interessante trabalhar com esse processo. Bom, quando você faz um congelamento rápido, né, diferente dos processos mecânicos que tem hoje, utilizando amônia, né, e outros gases refrigerantes, a criogenia faz um congelamento muito rápido desses alimentos. Então, isso faz com que o produto final tenha uma qualidade muito próxima
ao produto antes de ser congelado. Então, esse é o grande benefício ali no processo em relação ao produto, né? A gente quer que os nossos consumidores, quando vão preparar o alimento nas casas deles, tenham essa sensação de que eles estão consumindo um alimento fresco, né? Então, isso, com congelamento rápido, a gente consegue ali fazer com que as células de água fiquem dentro, formem cristais pequenos de gelo dentro dos alimentos e não agridam a estrutura das células dos alimentos, né? Então, quando você descongela ele, a água vai ficar ali presa, ali dentro, quietinha, e vai manter ali a suculência, o sabor e principalmente o rendimento, né? Acho que todo mundo aqui já passou por isso, de comprar bife ali no açougue, colocar para congelar no seu freezer, e depois, quando você descongela, solta aquele monte de água, né? Isso se chama exsudação. Então, o congelamento criogênico, ele evita essa parte da exsudação. Então, para o alimento, ele tem uma qualidade, assim, muito superior. A gente vê isso, os nossos clientes elogiam muito a qualidade do alimento depois, né, de congelado com criogenia. E, por outro lado, a gente também tem o que é muito importante para a indústria, um rendimento de processo. Então, a partir do momento que você tem uma menor desidratação nesse processo, você consegue um alimento com um peso final maior depois do congelamento, né? Então, você também ganha ali na sua indústria, no seu processo. Como que é feito isso, né? Então, como que é feito toda essa mágica? A gente tem equipamentos hoje na Messer, super tecnológicos, tá? Compactos e muito eficientes, que usam esses gases para fazer o processo de congelamento. Então, a gente tem desde gabinetes, que são para processos pequenos, embateladas, produtividades pequenas, até túneis de congelamento lineares, que são esses da direita, que a gente está ali, túnel de congelamento criogênico. Ele é um túnel linear, que o alimento nada mais entra por um lado, congela e sai pelo outro. A gente tem diversos tamanhos, dependendo da produtividade que o cliente nosso precisa. E para grandes produtividades, a gente tem túneis espirais, que são esses da esquerda. Um caso interessante aqui é que os nossos túneis, eles são muito compactos. Se você comparar com um túnel mecânico tradicional, ele é infinitamente menor. E ele é muito mais rápido. Então, enquanto um congelamento tradicional demora aí 8 horas, 10 horas, às vezes, nossos túneis congelam em meia hora, né? Então, por isso que a gente consegue fazer um processo muito compacto e economizar espaço dentro da indústria, que a gente sabe que isso também é um problema para muitas indústrias. Aqui, todo projeto é elaborado pela Messer, em conjunto com os nossos clientes. Então, vocês vêm com a nossa demanda, com a demanda de vocês, capacidade de produção que vocês precisam, qual as temperaturas que vocês precisam, e a gente faz todo esse cálculo, indica o melhor equipamento. Esses equipamentos são da Messer, a gente fornece para vocês, e esses equipamentos vão ficar ali e a gente vai otimizá-los da melhor forma possível para o seu processo ter o melhor rendimento possível, tá bom? E isso é feito a partir a gente instala um tanque, se puder voltar só um pouquinho, é um tanque de nitrogênio líquido, um tanque criogênico, que a gente leva esse nitrogênio até o nosso equipamento e asperge direto no produto. Então, na hora que esse nitrogênio líquido, ou CO2, entra em contato com o alimento, ele evapora e rouba calor do produto, por isso que o congelamento é muito rápido. A gente tá... Outra tecnologia que todo mundo já viu, tenho certeza, mas muita gente não sabe, são alimentos embalados em atmosfera modificada, né? Que eu vou falar, quem já não viu aquele saquinho de salada cheio de ar dentro? Aquilo não é ar, aquilo é gás, tá bom? Por que que a gente utiliza gás nesses alimentos? Porque o gás ele tem uma função de preservar o alimento por mais tempo, né? Hoje o que tem ali no nosso ar é pelo menos 21% de oxigênio, nitrogênio. Esse oxigênio, ele causa, ele proporciona alterações, às vezes não desejadas nos alimentos, tanto físico-quimicamente quanto microbiologicamente. Então, quando a gente utiliza a atmosfera modificada, a gente está tirando esse ar de dentro da embalagem e adicionando um gás ou uma mistura de gases conhecida. E esse gás, essa mistura de gases, tem uma função ali dentro, tá bom? Então, ali, a gente utiliza hoje basicamente CO2, dióxido de carbono, nitrogênio e, em alguns casos, oxigênio, tá bom? Então, cada um tem ali uma função. O nitrogênio, por exemplo, ele é um gás inerte. O que que é a função dele? Tirar o oxigênio da embalagem, tirar daquele ambiente e deixar que o alimento não tenha contato com o oxigênio mais. Então, para produtos secos, salgadinhos, biscoitos, a gente pode utilizar só o nitrogênio, por exemplo.
Ele vai manter ali a textura do alimento, não vai deixar oxidar, que é aquele rancificar que a gente conhece, né, mais popularmente falando, o alimento até a vida de prateleira final dele. Quando a gente utiliza o CO2, é porque é um alimento que tem algum risco de crescimento microbiológico. Então, o CO2, ele age ali no alimento para fazer essa função de controle microbiológico, né? Ele é bacteriostático e bactericida, então ele vai deixar que o alimento demore mais tempo para começar a se degradar microbiologicamente. Então, a gente faz geralmente uma combinação nos alimentos de CO2 com nitrogênio, dependendo da característica desse alimento. Então, a Messer também entra com esse auxílio, com essa consultoria para o cliente, para indicar o melhor gás que ele vai utilizar naquela determinada aplicação para aquele determinado produto. E a função disso, no final, é aumentar a vida de prateleira e melhorar essa qualidade do alimento até o final, né? Então, quando ele estiver no final da vida de prateleira dele, ele também vai estar muito parecido com o que ele tem no início. E também você consegue muitas vezes retirar aditivos químicos, conservantes químicos do seu alimento. Então, isso também hoje tem uma demanda muito grande de alimentos clean label, né? Então, a gente consegue muitas vezes reduzir o número de aditivos utilizando gases para a atmosfera modificada. Ô Mari, Oi? só para comentar então esse sistema realmente é muito importante para os produtores, né? Por conta de produtividade e qualidade, mas na mesa, a gente, como eu falei no começo, né? Dia dos Namorados, na nossa mesa, tanto frutos do mar, ou uma carne, ou uma salada, com Uhum. certeza se foi utilizado gases industriais, houve uma preocupação muito grande com a qualidade e o consumidor final percebe isso, né? Com certeza. Hoje as indústrias procuram produzir alimentos com mais qualidade, porque o consumidor está muito mais exigente, né? Então a Legal, gente hoje ajuda os nossos clientes a produzir alimentos com mais qualidade e mais saudabilidade, por ter menos aditivos químicos também, legal. tá bom? E por fim, pessoal, essa aplicação eu acho que todo mundo conhece. São gases para bebidas. Pelo menos uma parte, acho que a maioria conhece. Quem aqui nunca tomou um chopinho ou que seja um refrigerante, né? Então ali também tem os nossos gases. Ali a gente utiliza CO2 para carbonatação, né? Então são carbonatação de refrigerantes, águas saborizadas, é, ali para ajudar no processo da cerveja, do chopp. E é importante falar que o nosso CO2, ele é um gás de grau alimentício. A gente tem certificações, né, certificações internacionais, que garantem que você vai ter ali um gás que está em contato com o alimento, que com certeza não vai trazer nenhum risco de contaminação para o seu alimento, né? Então, a gente garante de ter certificações. E outra aplicação aqui para finalizar, a gente também usa nitrogênio em bebidas, né? Em diversas etapas do processo, como eu já falei, o oxigênio muitas vezes ele atrapalha um pouco ali a qualidade do alimento durante o armazenamento. Então, a gente utiliza esse nitrogênio como forma de inertização. Então, ele retira o oxigênio do alimento, e tanto que está dissolvido ali, quanto na embalagem ali que a gente chama de headspace, que é esse espacinho entre o líquido na garrafa e a tampinha. A gente ali coloca uma gotinha de nitrogênio, esse nitrogênio expande e expulsa o ar da embalagem. Então, ali você não vai ter risco de contaminação por bactérias aeróbicas e você não vai ter oxidação. Isso é muito comum em suco de laranja, por exemplo, em diversos tipos de sucos, em óleos também é importante. Então, tudo que tem risco de oxidação, né, a gente usa nitrogênio. E uma função super importante que está sendo aplicada atualmente, que é uma inovação, é a questão de diminuir a gramatura das embalagens. Então, hoje, essas garrafinhas, acho que todo mundo já viu também, quando você abre alguma garrafinha de água, ela fica mais molinha. Ali ela não estava mole antes, porque estava pressurizada com nitrogênio. Então, isso ajuda muito a indústria a usar menos plástico, né? Então, a sustentabilidade é muito importante nesse caso. Você, além de reduzir o custo da sua embalagem, da sua garrafinha, você ainda ajuda o meio ambiente a não produzir tanto plástico, descartar tanto plástico posteriormente, tá bom? Pessoal, é isso. Eu falei bem rápido, porque a gente tem muita coisa para apresentar em alimentos. Então, quem tiver mais interesse, quem tiver dúvidas, pode me procurar depois. Eu estou aí à disposição e agradeço a oportunidade.
Fantástico, Mari. Muito obrigado pelas explicações, por entender um pouquinho Agradeço. mais sobre esse segmento aí, que eu particularmente não conhecia antes de entrar nesse mundo, né? Eu sou engenheiro metalurgista de formação, então realmente é muito interessante, né? Você falou bastante sobre a questão de diminuição de plástico, e aí eu já vou fazer um link para a nossa próxima apresentação, que é um segmento mais pesado da indústria, né, que é o segmento químico. Então, eu vou trazer o nosso engenheiro, dos mais experientes que a gente tem na Messer hoje, que é o Marcos Gaudiano. Marcos, bom dia. Esperando o Marcos aparecer aí na nossa telinha. Isso, acho que agora sim, Marcos. Pronto? Bom dia, pessoal. Bom dia, Ô, Kifuri. Marcos. Bom dia, Marcos. Se você pudesse apresentar, por favor, e falar um pouquinho sobre esse mundo aí dos gases industriais, principalmente no tratamento de efluentes, né, que é tão importante para as indústrias, no sentido de sustentabilidade. Por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agradecendo a Câmara Alemã também. Meu nome é Marcos Galdiano. Eu trabalho já nesse segmento desde 85, né, na tratamento de efluentes, mas aqui na MES eu cuido de química toda. Química tem N processos, tem inertização, purga, rebarbação, plásticos e borrachas, tem a parte de papel celulose, então são N. Mas nós focamos aqui hoje mais na sustentabilidade, né? Na parte de tratamento de efluentes. A Mari falou de alimentos, né? Depois que a gente absorve os alimentos, nós temos que tratar os efluentes, né? Então, todo mundo em casa ou nas empresas usam a água e é lançada para algum lugar. Normalmente, ninguém está interessado para onde vai, mas essas águas têm que ser tratadas antes de ser jogada num rio, num córrego ou no mar, né? Tem que ser tratado. Então, a Messer trabalha junto com gases como CO2 e oxigênio puro para tratamento de efluentes. O CO2, normalmente a gente usa para neutralizar os efluentes, tá? Por quê? O efluente alcalino, por exemplo, que tem soda cáustica, que tem um cal, um efluente que tem um pH acima de 7, ele é obrigado a ser neutralizado antes de ser lançado para um rio ou para um sistema de tratamento. Atualmente, o pessoal usa ácidos inorgânicos, tipos ácido clorídrico, ácido nítrico, e o CO2 é um ácido fraco que você pode neutralizar, que é o mesmo que a Mari explicou que usou no refrigerante ou na cerveja, tá? Então, é um ácido que é mais seguro, o operador que faz a neutralização, e para a atmosfera. Além de que o CO2 gás vai para a atmosfera, que hoje em dia se fala muito de ECG, que está se lançando muito CO2 na atmosfera, e quando você neutraliza o efluente, ele fica na forma de carbonato de cálcio ou carbonato de sódio, fixando esse CO2, não lançando para a atmosfera, ok? Nós temos também o ozônio, a partir do oxigênio, que é um sistema que você coloca um sistema são milhões de faíscas iguais àquelas que tem no fogão. A gente aperta o botão para acender o fogão, tem uma faísquinha, são milhões de faíscas que o oxigênio passa entre essas faíscas, transformando o O2 em O3. Esse O3 é um superoxidante. Ele hoje é utilizado em piscinas, ao invés do cloro, é usado para tratamento de água, como no lugar de hipoclorito, que é um desinfetante, né, para você matar as bactérias. Usa na indústria para tirar cor de efluentes, branqueamento de celulose, e a Messer tem esse produto no mercado para a gente oferecer, tá? Mas o foco maior nosso, que é o carro-chefe nosso em tratamento de efluentes, é o oxigênio puro em tratamento de esgoto do sistema de lodos ativados, tá? Então, a Messi tem uma tecnologia, é um sistema híbrido que funciona com ar e oxigênio. Então, esse equipamento que está colocado dentro da água aqui no tratamento de efluentes,
ele funciona com oxigênio quando o OD estiver abaixo de 2. O que que é 2? 2 ppm é a quantidade de oxigênio para a bactéria que está lá dentro sobreviver. Por exemplo, num rio que você tem peixes, você utiliza, normalmente o rio, quando você vai pescar, o oxigênio daquela água limpa está em torno de 5 ppm. Então, você tem um crescimento de peixes natural que você pode, que ele sobrevive naquela oxigenação. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você tem um aquário, tá? O aquário, você tem lá uns 10 peixinhos no aquário e você tem uma bombinha. Se a bombinha é de ar, se você aumenta esse aquário e coloca uma quantidade de 100 peixes nesse mesmo aquário, no mesmo tamanho desse aquário, falta oxigênio. Então, o ar não vai dar mais conta. Então, o que vai poder entrar com oxigênio puro? Ele aumenta 5 vezes a capacidade de oxigenação desse mesmo aquário, sem crescer o aquário e os peixes não vão morrer. A gente utiliza também em indústria de pesca, tá? Esse sistema de oxigênio para a criação de peixe. Aqui, nessa aqui, tem uma formulação aqui embaixo, pela lei de Henry, tá? Muito técnico, mas você tem um fator 43,9 e a pressão atmosférica do ar é 21%. Então, a máxima que a gente chega de OD a nível do mar é 9,2. Com o oxigênio puro, que ele é 100%, você chega a 43, ou seja, é quase 5 vezes mais do que a quantidade de ar que pode ser oferecida. Tá? Eu vou mostrar um case para vocês aqui. É bom até, Marcos, porque antes da gente mostrar, já teve uma pergunta sobre o Rio Pinheiros. Então, acho que Então, calhou já com a própria pergunta. Vamos então lá. vamos lá. Então, aqui, ó, esse case aqui são dois clientes nossos, então, é o mesmo cliente que é a Sabesp, tá? A gente fornece, no contrato que a gente tem com eles, a gente fornece em 3 unidades de estações de tratamento, uma em Lavapés, uma em Tremembé e uma em São Vicente. E essa aqui é de lava-pés, tá? Então, se vocês observarem, nós temos os tanques nossos aqui com vaporizadores, né? E esses redondos aqui chama decantadores, tá? Então, o que que é decantador? É um sistema que separa separação física entre o lodo desce e a água tratada vai embora para o rio. Mas tem 2 tanques menores aqui que estão em marrom, que se chama sistema de lodos ativados. É onde as bactérias proliferadas do nosso próprio esgoto crescem e degradam a matéria orgânica que a gente deixa lá nas casas da gente. Quando a gente aperta a descarga do banheiro, vai para algum lugar, vai vir para essa estação de tratamento. Então, as bactérias comem a matéria orgânica. Então, elas se alimentam da matéria orgânica, só que, como eu falei dos peixinhos, ela precisa respirar. Se fosse uma estação convencional, normal, que tem a Sabesp de Barueri, por exemplo, que é com ar atmosférica, seria 5 vezes maior do tamanho dessa estação de tratamento, tá? Então, esse é um exemplo puro que a própria Sabesp tem, com somente oxigênio puro, e funciona muito bem, tá? E, e ganha espaço e ganha qualidade de tratamento. Essa água sai com menos de 60 miligramas, que pode ser lançado no Rio Paraíba, por exemplo, e atende à legislação, tá? Falando um pouco do Rio Pinheiros, né? Nós fizemos um teste, nós também fornecemos para a Sabesp, nesse caso. Esse aqui foi um teste que foi feito em 1.000 metros do comprimento do rio, entre ali a ponte da Avenida Bandeirantes, né? Foi colocado oxigênio puro, né, nesse pedaço de rio e foi testado e foi um sucesso, né? Porque o rio é totalmente poluído e teve algumas ações da Sabesp de fazer algumas estações de tratamento de alguns corpo receptor que chegava no Rio Pinheiros, e ele foi ou feito uma estação pequena ou mandado por rede para Barueri, e aqui foi lançado com oxigênio puro, e nesse pedaço, não o rio todo, porque é um teste, a tendência é colocar mais 5 ou 6 ou 7 unidades dessa ao longo do Rio Pinheiros, né? Para voltar a ter a natureza novamente no Rio Pinheiros, e foi colocado, e esse oxigênio chegou a 5 ppm normalmente, aqui
e voltou nesse pedaço ter vida de peixes, de vida aquática. Então, foi um sucesso da própria Sabesp, né? Uma inovação para tratar o Rio Pinheiros, como foi tratado o Rio Tamisa, como foi tratado o Rio Sena, lá da Europa, mas lá não foi feito com oxigênio puro, foi feito separado todas as estações, todo esgoto foi segregado e tratado antes de ser lançado, tá? Então, a gente está com alguns projetos em outros rios do Brasil, tá? Esse aqui foi uma inovação da própria Sabesp, e a ideia é fazer vários rios que estão poluídos, né? Tratar os efluentes que chegam no rio e voltar a ter natureza no rio. Você poder remar no rio, você poder pescar no rio, voltar a ter uma vida aquática normal, tá? Para quem não conhece o Rio Pinheiros foi construído para ter água na Billings, para gerar energia em São Paulo, para a usina de energia lá de Cubatão, tá? No passado. Tá? Você está no mudo, que foi. Desculpa. Não, Gaudiano, obrigado. Fantástico aí a sua explicação. Deu para perceber que você é uma enciclopédia aí nossa, tem muito conhecimento. Para quem anda de bicicleta ou passa na marginal e vê esse tanque aí agora com um pouco mais de conhecimento sobre a função do oxigênio no rio, quão importante né? Promovendo a sustentabilidade através da inovação. Então, obrigado aí pela explicação. Vou seguir agora com as nossas apresentações. Agora eu vou chamar o Renato Camargo. A Mari iniciou falando bastante sobre alimentos e bebidas, né? Falou sobre como o CO2 entra nas nossas vidas, o nitrogênio através dos alimentos. E agora eu vou chamar o Renato também para comentar um pouquinho sobre o processo de combustão, onde que os gases entram, e como também na nossa mesa de jantar ou no restaurante, como também tem um pouco de gás associado ali. Renato, bom dia. Se você pudesse apresentar, por favor, e iniciar a sua apresentação. Legal. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os participantes da live, ao pessoal da HK. Falar das aplicações em combustão, processos siderúrgicos, metalúrgicos, vidros, cerâmicos, praticamente todos os itens à nossa volta, na nossa casa, no nosso dia a dia, ela parte da formação, da produção desses itens, e esses itens se tornam presentes na nossa vida. E a Messer, ela auxilia as empresas, as indústrias a produzir esses itens de forma com maior produtividade, melhor qualidade e melhor sustentabilidade, agregando cada vez mais qualidade ao nosso meio ambiente. A gente pega como, por exemplo, ontem, das datas de Dia dos Namorados ou do dia a dia, final de semana, então, aquela garrafa de cerveja, de vinho, de suco, de refrigerante, que tem diversos formatos, ela parte da produção de vidro, que nada mais é pegar uma quantidade de areia dentro de um forno, fundir numa temperatura muito alta, em torno de 1.500, 1.580 graus, para ter o vidro que vai ser conformado nessa peça. E o oxigênio é importantíssimo nesse processo de fusão. Ele faz com que a empresa ou o forno atinja essa temperatura de forma rápida e eficiente, queimando de forma adequada, para que a gente tenha a formação de vidro. E aí, depois que a gente tem essa peça de vidro, a gente precisa conformar, a gente sai do oxigênio e vai para a parte de moldagem. E aí, nessa parte de moldagem, a gente usa um outro gás, que a gente vai falar bastante na apresentação do Lobato, de metal mecânica, que é o acetileno. Mas, nesse caso, a gente não vai usar o acetileno para corte ou para algum processo de manufatura, e sim com a tecnologia. Fazer uma queima mais pobre desse acetileno para que ele gere uma fuligem, e essa fuligem no processo do molde, quando ele cobre o molde para fazer inflar o vidro, ele desmolda com uma qualidade muito grande, sem gerar uma condição de tratamento de grafite com água, grafite com óleo que as empresas têm. Então, a gente elimina uma necessidade de tratamento de um dejeto na indústria.
E aí a gente consegue conformar, seja garrafa, seja copo, taça, os frascos de perfume, que vão de tórax de pessoas a formato de estrelas, a gente consegue agregar uma qualidade muito grande para esses frascos. Numa terceira etapa do vidro, que é o polimento, para garantir que esse vidro tenha um brilho, a gente faz o tratamento de polimento a quente, que a gente também utiliza oxigênio e pode utilizar também o gás hidrogênio. Então, a gente tem, só na produção de vidro, pelo menos 3 gases que são utilizados para chegar até a mesa do consumidor ou para as pessoas. Mas não só isso. Quando a gente vai falar de metais, a gente tem a parte de caixilhos, a parte de janelas, a parte de portas. Você comentou bem quando o pessoal vai andar de bicicleta, a gente tem uma bicicleta que tem o quadro em alumínio, as peças em alumínio. Num processo de extrusão, por exemplo, nós temos a aplicação do gás nitrogênio. Quando a gente vai fundir esse alumínio, a gente também utiliza oxigênio para otimizar a fusão. A gente tem o metal líquido, antes dele ser conformado, ser manufaturado no que ele precisa, nós utilizamos nitrogênio para desgasificar, para tirar as bolhas de umidade, para garantir que essa peça não tenha bolha, não tenha fragilidade. A gente tem análise das composições químicas dos metais, nós utilizamos os gases especiais, argônio, principalmente na espectrometria, para garantir que a composição química desse material está correta. Muitas coisas, a gente pode falar, por exemplo, da mesa, dos talheres. A gente tem a utilização lá de inox, que são feitas as chapas que utilizam gases nitrogênio, utilizam oxigênio para fazer o garfo, colher, as facas que nós utilizamos. Nós temos ao redor, na nossa casa, a parte de aço que vai na estrutura, aqueles vergalhões que vão formar as colunas da construção. Nós temos aplicação de oxigênio nesse processo. A gente tem os carros, principalmente hoje, que a gente está numa pegada de carros elétricos, a substituição de partes de motores que são feitos em aço para motores em alumínio para diminuir o peso do carro e tornar o carro mais eficiente, trabalhando com baterias menores, mas com uma autonomia maior. Nós temos alguns casos interessantes, por exemplo, o pessoal deve olhar aquelas espumas que são a lã de rocha, que vão para isolamento em paredes de drywall, ou nas paredes de fogão, na parede de geladeira, em estúdios, aquela meio amarelada, meio rosada, meio marrom, ela é feita de rocha. É uma pedra de basalto, então a gente coloca dentro dos fornos uma pilha de pedras, aquecemos a altíssima temperatura, assim como o vidro, utilizando oxigênio, e a partir da fusão dessa pedra, a gente começa a criar as fibras, aglomerar as fibras, para gerar aquela espuma, aquele material que vai fazer o isolamento. Então, quando olhamos, por exemplo, o piso, o porcelanato, quando a gente olha, não sei se o pessoal já teve curiosidade de olhar a lateral do porcelanato, ele tem uma série de camadas. Cada camada daquele porcelanato, que vai fazer um porcelanato, ele é um tipo de fibra, de frita cerâmica, que é a matéria-prima do porcelanato, que é um tipo de vidro, que nós também utilizamos oxigênio para ter uma fusão extremamente eficiente de alta temperatura, para gerar essa frita cerâmica que posteriormente vai para as fábricas de geração de peças para poder fazer aquele porcelanato bonito nas nossas casas. Então, nós temos aplicação de gases para combustão em praticamente todo ao nosso redor. Seu microfone, Carlos. Está no mudo de novo. Putz, Renato, muito interessante. Então, a gente consegue observar que, como eu falei no início, é uma infinidade de aplicações que estão presentes na nossa vida, né? Tanto profissional quanto pessoal mesmo, que a gente não faz nem ideia, né? Deixa eu só aproveitar e fazer uma perguntinha, Renato. Questão de latinhas de alumínio, a gente tem alguma coisa, latinha de alumínio, né? Provavelmente veio do processo de fusão. Tem alguma aplicação? Como é que funciona a questão das latinhas de alumínio aí? É mais sustentável que plástico? Como é que você enxerga isso? Não, tá perfeito. Exato. Hoje o Brasil ele é o maior reciclador de lata de alumínio. Para vocês terem uma ideia,
96% de toda lata consumida no Brasil ela é reciclada. O Brasil é disparado o maior reciclador. E a reciclagem, ela por si só, já torna o processo mais sustentável, mas ela precisa ser reproduzida, precisa ter combustão. Então, nesses processos hoje, a Messer, ela atua muito bem no mercado de alumínio, com os equipamentos todos produzidos, dimensionados e construídos no Brasil. Nós dominamos tecnologia de queimadores, de cavaletes de injeção, de controle para as fábricas, para que ele possa produzir, recuperar essa lata de alumínio e colocar novamente no mercado, melhorando a nossa condição de sustentabilidade. Muito bom. E o próprio oxigênio, né, ele reduz mais de 50% as emissões desses fornos industriais, certo? Às Exatamente, vezes até mais. exatamente, porque o oxigênio permite com que a chama tenha uma eficiência térmica, muito mais eficiente quando tem ar. Então, nós precisamos, para manter a mesma quantidade de energia que utilizaria um queimador convencional com ar frio, menos combustível, 50%, 60%, temos casos até 70% de redução de combustível, onde a gente vai reduzir em torno de 70% também da emissão de CO2 no processo de combustão. Legal. Bem interessante, Renato. Obrigado pelas explicações, bastante interessante. Só fazendo um gancho, você comentou das bicicletas de alumínio, né, para a próxima apresentação. Então, eu vou chamar o Marcos Lobato aqui, tem até 2 imagens aí de bicicleta. Marcos, primeiro, obrigado, se apresente, por favor. Onde vai gás no nosso lazer, no nosso dia a dia? Aqui um exemplo das bicicletas. Se você puder explicar para a gente, por favor. Vamos lá. Bom dia, Kfouri, bom dia a todos que estão com a gente aqui participando. Bom dia. Meu nome é Marcos Lobato, eu trabalho no segmento de soldagem e corte desde 2001, então tenho bastante tempo aí visitando os clientes, divulgando informação para melhorar a produtividade no uso final desses processos. Então, das bicicletas, Kfouri, como você falou, né? O Renato apresentou na fabricação dos tubos. Então, quando a gente vai ter aplicação, né, na parte de soldagem e corte, né, eu sempre brinco que a gente está fazendo um trabalho que todo mundo aqui no Jardim de Infância fez, né? Uma das primeiras coisas que a gente faz na escola é começar a brincar com tesoura, com papel, com colagem, né? Então, quando a gente fala do universo de corte e solda, né, a gente está remetendo a esse nosso tempo na infância, mas de uma forma muito mais pesada, né? Muito mais profissional, vamos assim dizer. Então, da bicicleta, a gente precisa pegar aquele tubo que foi produzido e a primeira coisa que a gente precisa fazer é cortar aquele tubo, né? Em dimensões que possam ser montados o quadro da bicicleta, com diversos designs que a gente consegue ter aí nos fabricantes, né? E não só os designs, mas também os materiais, né? Tem bicicleta de alumínio, tem bicicleta de aço, que é mais barato, então a gente tem outros materiais que podem ser utilizados. Então, para a gente preparar esses tubos, para a gente cortar esses tubos, né, a gente vai trabalhar com alguns processos de corte, primeiramente, para depois a gente fazer um processo de união, que é para a gente, como se fosse a cola, né? A gente une ali todos esses pedacinhos de tubo que a gente cortou para formar e dar o design no quadro que a gente quer. E na história da nossa empresa, essa parte de corte ela está presente há bastante tempo. Como você mencionou bem no início da apresentação, o Grupo Messer tem mais de 125 anos de história na indústria, e a parte de corte foi um primeiro processo industrial, né? Há 123 anos atrás, a Messer desenvolveu o primeiro maçarico de corte no mundo, né? E a gente começou com hidrogênio lá atrás, migrou rapidamente para o acetileno, como o Renato mencionou, né? Acetileno foi um gás que no início do século passado teve uma utilização muito grande na indústria, na parte de iluminação dos mineiros, né? Da parte que trabalhava em Minas, iluminação de rua. Então, a gente tem o uso de acetileno no início do século passado de uma forma mais ampla. E começou no Oxcorte, né? Então, o hidrogênio migrou para o acetileno. Hoje em dia, a gente tem uma tendência nova do uso do hidrogênio na parte de oxocombustível, é uma tecnologia nova que a Messer domina e tem soluções para o mercado também. E o acetileno vem sendo utilizado desde essa época, desde o início do século passado, basicamente o mesmo processo, né? A essência é a mesma, né? Então, quando a gente começa a falar de corte, o primeiro processo é o maçarico, né? O que a gente mais associa, né? Que a gente tem em casa, nos fogões,
né? O Renato falou dos queimadores industriais, que são potências maiores. Então, a gente tem muita similaridade no setor de corte com o setor de combustão. Só que no corte são potências menores, né? Localizadas para aplicações pontuais, vamos dizer assim. Então, o combustível ele é um processo bem flexível, bem prático de a gente trabalhar no dia a dia no campo, né? Continua presente hoje, né, em diversas indústrias. Se a gente falar da indústria naval, a gente não tem como separar isso, né? Um estaleiro, basicamente, ele vive de corte e solda. Então, a gente tem outros gases combustíveis, como propileno, a gente tem o hidrogênio, que a gente pode trabalhar além do acetileno, cada um com a sua característica, com consumos de oxigênio diferentes. E no oxo-combustível a gente também usa o oxigênio, como a gente mencionou em outros segmentos, né? Todos os segmentos que a gente apresentou, a gente tem a utilização de oxigênio. No corte também é uma utilização grande, porque quem realmente corta, né, no maçarico é o oxigênio, né? Então a gente pega o maçarico, a gente pré-aquece os ácidos em geral, os ácidos de carbono, e a gente chega numa temperatura de ignição, né? Então a chapa fica um pouquinho vermelha, que é a temperatura ao rubro, que a gente brinca, né? E aí na hora que a gente passa o oxigênio ali, a gente tem uma reação química que passa a ser um processo químico de separação. Então é um processo bastante flexível, mas obviamente a gente tem outros processos, né? Então, ao longo das décadas, né, a gente desenvolveu o processo de corte plasma, a indústria desenvolveu o processo de corte plasma. Então, a gente tem utilização do processo plasma no corte de materiais em geral, de ácidos inoxidáveis, ligas de alumínio e na maior diversidade de materiais metálicos. É um processo onde tem a geração do arco elétrico, então os gases entram ali para estabilizar esse arco elétrico e depois proporcionar a expulsão também do metal fundido. E a coqueluche, nos últimos anos, é o processo de corte laser, que nem a gente está vendo nessas imagens, né? O Grupo Messer tem um segmento também em equipamentos, que é a Messer Cutting, que fabrica esses equipamentos de corte há muito tempo, né? Muitos anos, muitas décadas. Então, o processo laser é um processo hoje que está tornando cada vez mais comum nas indústrias. Então, a gente tem a utilização de máquinas com desde corte de metais, de corte de outros materiais, e está ficando cada vez mais barato essa tecnologia, devido à entrada do mercado chinês. Então, a gente tem diversos fabricantes com custo de equipamento bem mais baixo, entrando e popularizando essa tecnologia, tá? E para usar o processo de laser, a gente começa a associar um pouquinho do que o Felipe vai falar no final da apresentação de hoje, que é a questão da pureza. Então, no processo de corte laser, a gente necessita que os gases sejam utilizados com um nível de pureza mais alto que no processo oxo-combustível, que no processo plasma. Então, toda a parte de dimensionamento, como a Mari falou, né, das tubulações dentro da indústria, dos filtros que são necessários, dos tanques, dos vaporizadores, então, tudo isso a gente consegue entregar para os nossos clientes uma solução muito bem estruturada, muito bem dimensionada, para que você que compre a máquina, que tenha aquela máquina performando, né, desempenhando um papel como ela foi projetada, né, na sua essência. E depois dessa parte de corte, né, a gente tem toda a parte de soldagem, né? Então a gente tem a utilização de argônio, basicamente, de CO2, né? A gente pode trabalhar com eles separados, a gente pode trabalhar com eles em mistura, né? Como a Mari mencionou nas misturas de atmosfera modificada, na soldagem tem uma infinidade de misturas com percentuais diferentes de argônio e de CO2 que a gente usa em função de condição de material, de espessura de chapa, de posição de soldagem. Então, são vários detalhes que a gente sempre procura entender qual é a melhor aplicação para o nosso cliente final. Como a gente começa a introduzir também alguns outros gases, né? O hidrogênio a gente pode aplicar em pequenos percentuais na soldagem de ácidos inoxidáveis. A gente começa a poder trabalhar com hélio, que é um outro gás também bastante interessante na soldagem de ligas de cobre, ligas de alumínio. E a gente pode adicionar também um pouquinho de oxigênio na parte de soldagem. Então, a gente trabalha com misturas binárias, misturas ternárias. Então, a gente tem todo um rol de entrega desses gases, que seja da forma de cilindro, que seja através de cestas de cilindros, através de misturadores de gases. Então, toda uma tecnologia para entregar desempenho e a melhor performance para os nossos clientes, para poder ter, né, os equipamentos formados, né? Então, como você falou, Kifuri, do Dia dos Namorados ontem, todo mundo passou por alguma estrutura soldada. Que para chegar no restaurante, para chegar em casa, para fazer um jantar com a família, né, com a esposa, com o esposo, você
pegou um carro, ou pegou um ônibus, ou pegou um trem. Então, todas essas estruturas são compostas de peças que foram cortadas e foram unidas, né, por um processo de soldagem ao arco elétrico, provavelmente, que é o processo mais usual que a gente tem, de um navio, que seja um navio, uma balsa, alguma coisa que alguém pegou. Então, todas essas estruturas têm corte e solda ali, né? Então, a gente consegue associar isso no nosso dia de coisas bem simples, né? De uma coifa que a gente está vendo aqui nessa segunda imagem à esquerda, num fogão, numa geladeira, todas aquelas chapas de aço inoxidável foram cortadas provavelmente por um processo de corte a laser. Então, estão no nosso dia ali, utilizando os gases que a Messia tem a ofertar para o mercado. Legal. Até fazendo essa remeter ao Dia dos Namorados, né? A gente nem comentou um pouco de vinho, mas vinho Sim. também vai o nitrogênio para manter é, enfim, para dar melhoria para o vinho, né? Os No reservatórios, né, que for de aço headspace, inoxidável para você armazenar o exato. vinho e tudo mais. Isso. Então tem muito processo aí que vai gás no processo como um todo, né? Desde o início até Exatamente. o final, A gente nem né? imagina muita coisa que está no nosso dia a dia, a gente não imagina que tem um gás ali por trás que gerou aquele produto, né? Que seja do alimento ou da ferramenta que a gente vai trabalhar no dia a dia ali. É isso aí. E você trouxe também um ponto, acho que interessante, do acetileno. O acetileno é usado há mais de 100 anos, mas remetendo também ao tema aqui, né, da live, do webinar, com Sim, relação à inovação. Inovar não é só criar algo novo, né, mas é também melhorar os processos, melhorar o que já vem exatamente. sendo feito, né? Eu Exatamente. acho que, principalmente nessa parte de soldagem e corte aí, tem muitas melhorias e o gás está muito... Sustentabilidade, né, Kyuri? A gente conseguir é, fazer a montagem dos equipamentos emanando menos CO2 para o meio ambiente. Então, existem diversas formas diferentes de serem feitas e a gente consegue agregar, além do tradicional, né, de uma forma diferente, tornando esses processos mais alinhados, vamos dizer, com a nossa necessidade hoje em dia. Legal, Lobato. Lobato, obrigado pela sua participação, Prazer. também foi bastante interessante. Acho que com isso a gente fecha um pouco toda a parte industrial, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos gases. Eu acho que até para muitas pessoas é até mais conhecido, né, dos gases na indústria hospitalar, na indústria não, no ramo hospitalar. Então, eu vou chamar a Lilian Coscarelli. Lilian, bem-vinda, bom dia. Se você pudesse apresentar e falar um pouquinho aí desse mundo dos gases nesse segmento aí tão importante que é o de healthcare hospitalar. Obrigada, Kifuri. Bom dia a todos. Dia. Me chamo Lilian Coscarelli, faço parte aqui do time de desenvolvimento de novos negócios na área hospitalar, né? Vou falar um pouquinho como a gente trabalha e como que a Messer está presente. Então, nós estamos presentes desde o início, né, no hospital. A gente faz o projeto, a execução da rede de gases medicinais, até o ponto de consumo dos hospitais. Então, o oxigênio que o paciente respira, o CO2 que a gente faz, a cirurgia de videolaparoscopia, o argônio em bisturi elétrico, o óxido nitroso para sedação. Então, a gente está presente em todos os gases medicinais dentro dos hospitais. E falando um pouquinho das nossas tecnologias, a gente vai falar um pouquinho do Inalox. O Inalox, ele é uma analgesia inalatória, que auxilia as mães durante o trabalho do parto normal. Essa terapia ela é composta com uma mistura fixa de gases, sendo 50% oxigênio e 50% óxido nitroso. Assim, garante uma boa oxigenação e minimiza o risco de sedação. O Inalox ele é um método de alívio da dor, não excludente, inalatório e não invasivo. Então, o que acontece? Se a mãe ela consegue manter a contração uterina, preserva a consciência, a mobilidade e a força. E é uma ótima escolha para mães que desejam ter o parto normal, né, com uma experiência o mais natural possível. Então, ele é composto com um cilindro, tem uma válvula de demanda, e a mãe, ela faz a inalação quando instala a dor. Então, quando ela vem o processo da dor, ela faz a inalação e aí, assim, a dor vai cessando. Então, é importante a gente ressaltar também que por ele não ser um método excludente, ela pode estar utilizando com outros métodos não farmacológicos.
E, além disso, temos históricos excelentes, tanto para a mãe quanto para o bebê. Legal. Lê, só me meteu, você começou a falar, pouca gente sabe, né, do uso do CO2 no segmento, aí eu vou trazer uma experiência própria. Eu fiz uma cirurgia por vídeo há um ano atrás no esôfago, no estômago, esôfago, e realmente é utilizado o CO2 para fazer essa expansão dos órgãos, né, para o médico, para quem vai fazer a cirurgia, manusear melhor o procedimento a ser feito, né? Então é bem interessante. É lógico que esse CO2 é diferente do CO2 Sim, industrial, ele tem toda uma preparação, o cilindro é diferente, enfim, mas o gás em si é o CO2, né? sim. Então O tratamento é diferente por ser um processo medicinal, né? hum, Então, a gente tem um laboratório diferenciado, específico, uma parte só para o medicinal, onde ele é tratado, para assim a gente enviar para os hospitais. legal, muito legal. E você falou sobre Nalox, sobre a mãe. Tem alguma coisa, tem alguma aplicação que a gente tem para o bebezinho que está nascendo? Tem alguma aplicação nesse sentido? Sim, Carlos. Nós temos o sistema de óxido nítrico. Então, o óxido nítrico, ele é um gás, né, na verdade, uma mistura, né, que atua como vasodilatador pulmonar seletivo. Ele é utilizado principalmente nas unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica, mas também tem utilização em cirurgias cardíacas. A sua ação, ela se dá pela rápida vasodilatação, né, dos vasos pulmonares, que melhora, assim, a oxigenação sem afetar a pressão arterial. Então, ele é administrado de forma inalatória e requer um equipamento específico para que a dosagem e o monitoramento desse gás seja analisado no momento do uso no bebê, né? E a nossa equipe, ela conta com o sistema completo dessa terapia, com todos os serviços associados, assim, né, mantendo a confiabilidade aos usuários. E esse equipamento também ele é composto, né? Então, nós temos o carrinho, o analisador e o cilindro. Então, quando o bebê está na UTI e ele nasceu com o pulmão fechadinho, então esse gás ele atua diretamente no pulmão. Então, eles fazem a dose associada, né, os fisioterapeutas e os médicos, e aí eles vão dando a dose e o pulmão ele vai se abrindo. Então, como ele é um vasodilatador pulmonar seletivo, ele age somente naquele órgão. Então, por isso que a melhora do bebê ela é mais rápida. Então, a gente conta também com esse produto que é tão essencial. A gente, né, espera que não seja utilizado, nenhuma mãe quer que seu bebê use, mas é um produto de suma importância numa UTI neonatal. Legal, muito legal. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre um processo super importante, tá, Carlos Kifuri? Quando nós estamos precisando fazer uma ressonância no hospital, então a gente tem o hélio líquido que ele é crucial, na verdade, né, para processos de ressonância magnética, porque devido à sua capacidade de manter os ímãs supercondutores em temperaturas criogênicas, o que ele faz? Ele é essencial para gerar o campo magnético intenso e estável na ressonância, né? E esses ímãs, eles são resfriados a temperaturas super baixas, usando o hélio líquido. Então, assim, o campo magnético é gerado pelos ímãs e faz com que a qualidade das imagens do hélio da ressonância, né, na verdade, das imagens, se mantenham estável e evita a flutuação de indesejáveis. Então, o hélio líquido, ele é super importante para essas máquinas de ressonância magnética. E é importante ressaltar que o nosso grande diferencial é que nós temos um time de engenheiros que trabalham totalmente dedicado a essa operação de hélio, tem a expertise para abastecer todos os modelos de máquinas de ressonância. Eles chegam antecipadamente no local, então, assim, eles conseguem verificar qual que é a ferramenta ideal para utilizar, fazendo com que o cliente, né, a clínica ou o hospital, fique menos tempo parado, porque a gente sabe o quão caro é uma máquina de ressonância, o quão caro é um exame de ressonância. Então, qualquer uma hora, meia hora, 15 minutos que a gente antecipe essa aplicação já é muito importante. E Legal, vale ressaltar também, Carlos, me desculpa, nós temos caminhões exclusivos para essa operação. legal, muito legal.
Então, só fazendo o link com as outras apresentações, a gente falou sobre combustão, sobre a fabricação de tubos de alumínio, a gente falou de processos de corte, solda para a fabricação da bicicleta, por exemplo, e espero que ninguém chegue a esse ponto de se machucar, cair, bater o joelho, ter que fazer uma ressonância magnética do joelho, né? Mas se for usando, tem que usar o EPI, os EPIs, é lógico, mas se for necessário, é bom a gente saber que também tem o hélio líquido presente aí nas máquinas de ressonância, né? Muito legal, Isso Lilian. mesmo. Obrigado pela apresentação, tá bom? Obrigada a vocês. Agora a gente vai chegar, na verdade, para a nossa última apresentação. Eu vou chamar o Felipe Braga aqui, que também tem muita experiência nesse ramo aí de gases industriais, principalmente em gases especiais. Ele vai contar um pouquinho aí o que é gases especiais, é onde está presente na nossa vida e o quão importante esse segmento e ter laboratórios aí certificados para atender essa indústria. Então, Felipe, bom dia, obrigado. Bom dia. Se você puder se apresentar e depois contar um pouquinho para a gente sobre esse fascinante segmento aí de gases especiais. Ok, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Eu sou o Felipe Braga, sou engenheiro de aplicações na área de gases especiais da Messer Brasil. E esse segmento de gases especiais é um segmento muito importante da nosso segmento de aplicações, porque ele basicamente está presente em todas as áreas de indústria, área de saúde e basicamente todas as áreas de aplicações que se tem na empresa. Os gases especiais basicamente são gases de alta pureza, diferente dos gases industriais, né? Onde nós temos uma pureza mínima controlada, especificada, e um número de contaminantes desses gases também controlado. Então, são aplicações específicas onde o gás precisa ter um controle de contaminantes, né, e uma pureza mínima para que ele possa não interferir numa análise, numa produção de um produto, por exemplo. Nós vamos falar um pouco aqui de uma curiosidade que está no dia a dia da nossa vida, né? Que a aplicação, a Lilian falou no hélio líquido, né? E o hélio também o hélio líquido tem a fase gasosa do hélio, que é muito, muito, muito utilizado. O Lobato também falou, a parte de solda. Então, quando a gente está num parque de diversões ou num parque qualquer, você vê muito a presença de balões, né? Balões que flutuam, e nas festas de aniversário também. Esses balões eles estão cheios com hélio. O hélio, como é mais leve que o ar, ele faz com que o balão flutue, e o hélio, como é um gás inerte, ele não oferece nenhum tipo de risco para esse tipo de utilização, mesmo que com as crianças, etc., né? E é muito divertido, né? Eu mesmo já fiz diversas festas da minha filha quando era pequena, hoje até ela está de aniversário, e a gente levava muitos balões para o parque com hélio, e no final da festa nós soltávamos esses balões, cada criança soltava um feixe de balões e ele subia para o céu. Então é uma coisa muito divertida e muito uma utilização muito, muito interessante. Outra aplicação do hélio gasoso são os balões meteorológicos. O que acontece? Existem balões de uma proporção maior que precisam chegar na atmosfera, na parte mais alta da atmosfera terrestre, para fazer medições de pressão, de temperatura, uma série de medições para controle meteorológico. Esses sensores eles são fixados no balão, e esse balão sobe com hélio e vai até uma parte da atmosfera e faz essas medições. É muito comum, por exemplo, todos os aeroportos e todas as bases aéreas também, a parte da aeronáutica, usam muito balão meteorológico para poder permitir fazer essas medições e os controles também de temperatura, pressão, vento, etc.
Outra característica, não sei se todo mundo já viu, são os dirigíveis, né? Esses dirigíveis que transportam pessoas. Os dirigíveis, eles flutuam com hélio gasoso. Então, essa operação de subir e de descer, eles têm a grande volume do dirigível é hélio, e eles têm umas anticâmeras que têm ar. Então, esvaziando essa anticâmara de ar e enchendo a anticâmara de ar, o piloto do dirigível consegue regular, descer e subir essa aeronave, né? Outra aplicação que é muito importante, está presente no nosso dia a dia, são os testes de vazamento. Por exemplo, todo o sistema de ar-condicionado dos veículos, das casas, dos caminhões frigoríficos, todo esse sistema de ar-condicionado é um sistema de tubulações. Dentro desse sistema tem um gás refrigerante. Mas quando ele é fabricado, antes de colocar o gás refrigerante, essa tubulação ela precisa ser testada quanto a vazamento, porque esse gás refrigerante ele expande e contrai, né, no processo de refrigeração, e ele não pode vazar, não pode perder volume dentro desse sistema. Então, toda a indústria de fabricante dessa parte de refrigeração, ela usa hélio ou uma mistura de hélio, pressuriza o sistema e verifica se não há vazamentos. Existem detectores que medem se existe hélio, a presença de hélio no ambiente, e vê se tem vazamento ou não. O hélio, como ele tem uma molécula muito pequena, talvez um dos gases que tem a menor molécula, além do hidrogênio, ele vaza com mais facilidade. Então, um sistema pressurizado com nitrogênio, ele não é tão eficaz quanto um sistema pressurizado com hélio para teste de vazamento. Pode passar. Agora vamos falar um pouco das misturas gasosas. As misturas gasosas, elas fazem parte do segmento de gases especiais. As misturas gasosas, elas estão presentes em praticamente toda a área industrial e área ambiental, indústria automotiva. Por quê? Porque elas fazem parte do controle de processo de qualidade industrial. Por exemplo, na Petrobras, né? Quando produz a gasolina, nossos carros utilizam, para essa produção dessa gasolina, tem todo um processo de craqueamento, de separação da nafta petroquímica, que vem do petróleo. E todo esse processo precisa ser monitorado, tanto por qualidade quanto por segurança. E esse monitoramento é feito com analisadores, que vão analisando todo o sistema por onde está passando essas misturas, né, que vão dar origem à gasolina. Eles fazem esse controle e esses analisadores precisam ser calibrados, né? E para calibrar esses analisadores, né, a Messer fornece misturas gasosas de vários componentes, de várias concentrações, de concentrações em percentual até concentrações muito baixas, né, para detectar contaminantes, etc. E essas misturas elas têm uma alta responsabilidade, porque elas vão dizer para o sistema, para a indústria, se o produto dela está certo ou não. Então, é a nossa mistura que faz essa calibração, permite essa calibração e essa garantia de qualidade e rastreabilidade. Felipe, quantas misturas dá para botar em um cilindro? Quantas misturas de gases aí? Quantos componentes, né? Isso, quantos componentes? Olha, as misturas de gases, elas são produzidas a partir de 2 componentes, 3, 10, e podem chegar a 50, 60, 70 componentes. Legal. Em vários percentuais diferentes. Outra aplicação também muito importante é na indústria automotiva, né? Todos os veículos que nós temos que circulam, ônibus, caminhões, automóveis, motocicletas, eles têm um controle de emissões, né? A combustão do motor gera um gás que é tóxico, né? Então, toda a indústria automotiva ela só libera o veículo se ela faz um controle
dessa emissão de gases do motor. E isso é feito em laboratórios de emissão, que tem vários analisadores, e tem a utilização de uma gama muito grande de misturas e gases puros para poder fazer esse controle e monitoramento. Né? Os órgãos ambientais fiscalizam isso, a indústria automotiva tem que apresentar laudos diários, tem que ter isso presente para poder liberar os veículos. E o que faz essa garantia dessa qualidade, dessa liberação, são os padrões de gases que a Messer, por exemplo, fornece. E, por último, nós temos as emissões atmosféricas, também que são controladas, né, em indústrias como siderúrgicas, indústrias químicas, que existem agentes fugitivos de gases, né, vazamentos, pequenos microvazamentos, e a indústria precisa ter detectores por toda a indústria para medir isso, para não ter problema de contaminação de funcionários, de meio ambiente, etc. E esses também analisadores são todos calibrados com padrões de gases. É isso aí, Kifuri, basicamente. Legal, Felipe. Tentar. Muito interessante. Obrigado pelas informações. Obrigado aí Obrigado a pela todos. apresentação. Tenho certeza que o pessoal aí achou várias curiosidades e várias informações que não sabiam, né? Bom, pessoal, com isso, queria agradecer aqui a Mari, ao Gaudiano, ao Renato, ao Lobato, à Lilian, ao Felipe pelas apresentações. Acho que foram muito interessantes, alguns mais no detalhe, outros menos no detalhe, mais a título de curiosidade. Então, espero aí que todos tenham aproveitado bastante. Eu vou ler algumas perguntas rapidamente para vocês. Logo após as perguntas, a gente faz o sorteio daqueles kits bem interessantes. Então, vamos lá. Primeiro, trazer a Mari aqui. Mari, os gases utilizados em atmosfera modificada, eles podem alterar o sabor ou a cor dos alimentos? Oi. Eu vi aqui no chat, a gente tem bastante pergunta nesse sentido, né? Então, eu vou Isso. aproveitar e fazer um overview do negócio. Boa. Na verdade, os gases, eles não vão prejudicar nunca o alimento, tá? A maioria dos nossos gases são inertes. Então, o que que a gente faz? A gente vai, por exemplo, para a atmosfera modificada, né? O nitrogênio, ele sempre é inerte, então, ele, tanto na parte do congelamento, que perguntaram também, quanto na parte de atmosfera modificada, ele não tem nenhuma interação com o produto, não vai diminuir a qualidade nutricional do produto, tá? E muito menos a qualidade sensorial, né? Ou microbiológica do produto, ele vai sempre melhorar. Já o CO2, a gente trabalha com ele com um pouco mais de cuidado, porque ele pode ter algumas reações com alimentos muito gordurosos ou muito úmidos. Então, por isso que a gente nunca indica CO2 puro, por exemplo, para você utilizar numa carne, né? A gente sempre tem ali o balanço com o nitrogênio. Então, uma parte do nosso trabalho é também ver o alimento do cliente, ver o tipo de equipamento que ele utiliza, o tipo de embalagem que ele utiliza, e daí a gente vai determinar quantos por cento vai usar de CO2, quanto de nitrogênio. Quanto mais você usar de CO2, melhor a capacidade dele controlar microbiologicamente ali o alimento. Porém, ele pode ter esse problema ali de virar um ácido carbônico, que é um ácido fraco, é muito difícil de identificar, mas pode acontecer. Então, dependendo do alimento, a gente tem um limite aí de uso de dióxido de carbono. Bom? Deixa eu ver se tem Legal. mais alguma Obrigado, coisa. Mari. Até Tá? também para responder algumas perguntas com relação a projetos de Sim. instalação. Acho que o Cláudio falou bastante no começo, mas as pessoas detêm um know-how muito grande e toda essa parte de instalação ele é feito por nós para suportar os clientes. Determinação das porcentagens das misturas para a atmosfera modificada ou das vazões de oxigênio e combustível para um processo de fusão, ou das vazões de um gás inerte para um processo de solda, ou dimensionamento de redes para um ambiente hospitalar, enfim, a gente tem um know-how aí para fazer toda essa parte de projetos e instalações, tá? Agora uma pergunta aqui para o Marcos Gaudiano com relação ao Rio Pinheiros, não só o Rio Pinheiros, mas em geral, o cheiro, né? Às vezes você passava lá perto do rio de bicicleta andando, o cheiro do rio forte.
Por quê? Muito simples. Vamos lá, que foi. Vamos lá. Normalmente o rio, né, ele naturalmente ele é uma nascente, e o rio, como eu falei, fica com um odor de 5 ppm. Esses odores, o que que é? Começam a cair esgoto sanitário, efluentes industriais, e as próprias bactérias do rio vão degradando essa matéria orgânica que está chegando e vai consumindo o oxigênio. Após consumir o oxigênio do todo o rio, as bactérias aeróbicas morrem e, na sequência, tem as bactérias anaeróbicas. Essas bactérias anaeróbicas se alimentam tanto da matéria orgânica como o oxigênio do sulfato. Esse sulfato, o oxigênio saído, que é SO4, tira esse oxigênio e vira SO2, que é gás sulfídrico, que é o odor de ovo podre dos rios. Então, ele entrou no processo anaeróbico e o rio perdeu a vida toda. Legal, legal. Obrigado, Gaudiano, pela explicação aí. Espero que tenha respondido aí ao questionamento, tá? Vamos lá, na parte de combustão, a gente falou um pouquinho, né, sobre redução de CO2 na atmosfera. Como exatamente o oxigênio ele reduz as emissões de CO2 nesses grandes fornos aí, Renato? É bom, Fúria, é muito simples. Queimadores típicos de processo, grandes queimadores que a gente comentou, você tem um combustível, que pode ser gás natural, GLP, óleo, carvão, madeira, e você precisa de um comburente que vai ser o oxigênio, normalmente o oxigênio presente no ar, que são 21%. E o restante, grande parte, 78%, é nitrogênio, que é um gás inerte. Então, na combustão, esse nitrogênio, que é um gás inerte, ele entra no processo frio e ele vai sair pela chaminé do forno, pelo processo de despoeiramento, na temperatura de processo. Então, imagina que ele vai entrar a temperatura ambiente, 25 a 30 graus, e num processo de alumínio vai sair pela chaminé a 1000 graus. E para ele sair a 1000 graus, ele rouba a energia do teu processo. Então, a gente precisa colocar combustível, não só para o processo, para fundir o material, para aquecer o forno, mas para aquecer esse nitrogênio. Quando a gente faz a aplicação do oxigênio puro, 100% no queimador, a gente deixa de aquecer esse nitrogênio. E como a gente não precisa mais aquecer nitrogênio, a gente não precisa mais desse combustível extra, do gás natural, de GLP extra, para o aquecimento. Então, logo, esse deixar de utilizar esse combustível, esse gás natural, eu deixo de emitir o CO2 que é gerado no processo de combustão. Então, a gente reduz a geração de CO2 por não precisar aquecer mais o gás inerte. Lembrando que a gente tem mais uma aplicação que a gente vem desenvolvendo e temos ferramentas, que é a substituição dos hidrocarbonetos. Exemplo, o gás natural. Nós podemos substituir a utilização de gás natural por hidrogênio verde, e a gente parte de uma matriz que deixa de emitir CO2 e vai emitir 100% vapor d'água. E aí a gente elimina ainda mais a geração de CO2 do processo de combustão. Boa. Valeu, Renato. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Parte de solda e corte, Lobato. Eu Vamos acho, lá. pelo tempo aqui, talvez seja a última pergunta, tá? E aí as próximas perguntas a gente responde depois para vocês, tá bom? Mas com relação à soldagem MAG aí, você tem uma ideia de custo do gás na soldagem MAG, por exemplo? Tenho sim, Kifuri. Essa é uma pergunta que as pessoas normalmente fazem, né? Que a primeira impressão que os soldadores têm, que as empresas que usam o processo de soldagem falam, né? Ah, o gás é muito caro, né? Mas eles falam isso sem mensurar os custos na realização da soldagem propriamente dita. Então, quando a gente fala do processo MAG, a parcela para fazer 1 metro de solda, por exemplo, né? Se a gente observar a participação do ser humano ali, que vai ser o soldador, né? Que esteja fazendo a condução da tocha, que vai fazer a soldagem, a participação do salário, dos indiretos que esse funcionário tem, gira em torno de 60% a 65% do custo.
Então, só aí a gente já vê que o fator humano aqui representa mais da metade do custo na soldagem, tá? E o segundo custo, que tem mais peso, seria a utilização dos arames, do material que a gente vai derreter para fazer a solda. Então, seja os arames, as varetas, o próprio eletrodo revestido, que seria um outro processo de soldagem, mas eles têm um impacto também muito significativo. E o gás, ele é a terceira parcela de custo. Então, o gás ele fica lá em torno de 3, 4% só do processo, né, de custo da soldagem. Só que ele influencia muito, por exemplo, dependendo da mistura que a gente for trabalhar, se é um gás puro, é a questão do retrabalho. Então, se a gente coloca uma atmosfera rica em gás ativo que vai gerar muito respingo, que são aquelas bolinhas que tem na soldagem, a gente vai usar muito tempo depois do operador, do mesmo soldador, ou às vezes você vai contratar um outro operador, para ficar o termo que o pessoal popularmente chama, né? Tirador de bolinha. Vai ficar alguém limpando ali, tirando as bolinhas, ou usando um disco de esmeril, gastando eletricidade, retirando aquela, dando um acabamento final na peça. Então, a atmosfera gasosa é muito importante a gente avaliar, né? Na proteção da soldagem, qual é a melhor aplicação. Por isso que a gente tem diversas misturas, como eu falei antes, mas o custo do gás normalmente é a terceira parcela. Então, se a gente conseguir reduzir a participação do ser humano, né, ou que seja um robô, né, se o robô, se eu não tenho um ser humano, tenho um robô soldando, mas se eu conseguir botar uma mistura ternária, por exemplo, que aumente a minha velocidade em 10, 15%, eu estou aumentando minha produtividade em 10, 15%. Então, o custo de investimento daquele robô, ele acaba sendo diluído e tem um menor impacto no processo. Legal, Lobato. Obrigado pela explicação, tá? Pessoal, tem várias outras perguntas aqui sobre a questão do ozônio, sobre GLP substituição, a questão do acetileno. A gente vai bisturi e a gente vai responder essas perguntas pós-live, tá? Porque não vai dar tempo aqui, agora é a hora do sorteio. Eu vou chamar a nossa responsável por marketing aí, a Cate Torre, ela vai entrar comigo para a gente fazer o sorteio. Não esqueçam, no slide anterior, eu falei que o kit era interessante, então olha aí os kits que a gente vai sortear, né? Não esqueça, no slide anterior tinha um QR Code aí para acessar o website da Messer, mas vocês podem achar aí a página facilmente na internet, tá? E agora a Cate vai nos ajudar aí a fazer esse tão esperado sorteio. Cate, por favor. Isso aí, Kifuri. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer aí a parceria da Câmara, a excelente live do seu time, Kifuri, da tua presença aí de todos os especialistas e essas mais de 200 pessoas que ficaram conosco até o final da live. Então, como forma de agradecimento aí ao prestígio de vocês, vamos sortear 3 kits completos. Então, é um kit contendo esse porta-vinho, um kit fundi, um abridor de vinho, essa tábua para frios e uma capa térmica. Serão 3 felizardos, ok? Estou com a lista aqui que a Lorena da Câmara acabou de me passar e vou fazer o sorteio pelo sorteio Gol. Um segundinho. Rufem os tambores. Temos os nomes. Cristiane Santana Diniz, da empresa Air Promo. Parabéns, Cristiane. O time Messer entrará em contato com você para pegar seu endereço e você receberá o seu kit em breve. O segundo nome, Douglas Silva, empresa TechSil. Parabéns, Douglas. Aguarde nosso contato. Terceiro e último nome, Juliana Guts, da Univille. É um prazer, pessoal, ter contado com a presença de vocês. Antes de voltar para o Kifuri, quero trazer aí um pouquinho das nossas formas de contato, para que todos vocês possam entrar em contato com a Messer. Nós temos nosso canal digital, que é a loja, temos o website e temos um novo canal de atendimento, que é o WhatsApp. E estamos presentes tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, é muito fácil de encontrar a gente e entender cada vez mais aí do mercado de gases e como as nossas soluções podem estar presentes no dia a dia e no negócio de vocês. É isso aí, Kifuri. Parabéns e mais uma vez obrigada a todos. Volta a bola para ti, Kifuri. Valeu, gente. Só agradecimento final. Obrigado, Cate. Obrigado, Lorena. Obrigado, HK, pela parceria.
todo o time que fez a apresentação aí, todas as pessoas que participaram, que interagiram. A gente vai entrar em contato com vocês. Obrigado a todos. Não se esqueçam de fazer sempre com segurança tudo que vocês forem fazer. E um abraço. Lorena. Carlos, muito obrigada. Agradecer aqui a todo mundo que também, como a Cátia falou, ficou aqui até o final da live, a participação de todos vocês, a ótima mediação do evento, em nome da Câmara, e a bela apresentação de todos os palestrantes. Muito obrigada, pessoal. A nossa live ficou gravada, ela vai subir na página do YouTube da Câmara, a gente encaminha o link para vocês acessarem, reverem, e como o Carlos comentou, fiquem super à vontade para entrar em contato com a Messer, precisando, entre em contato conosco também, a gente repassa esse contato para eles, então estamos também à disposição. Um belo dia para todo mundo, obrigada, pessoal, pela participação. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fechou já, Lorena? Ainda estamos com o pessoal, terminando de sair. Ainda gravando?